Olá! O Brasil está no meio de uma transformação tributária. E olha, não é pouca coisa não. É a maior em décadas. Hoje, vamos mergulhar fundo para entender por que essa mudança é um verdadeiro divisor de águas para o mundo da auditoria. E isso não é nenhum exagero, viu? O que está acontecendo é, de fato, a maior reestruturação do nosso sistema de impostos em muito, muito tempo. É um redesenho completo que vai impactar todas as empresas de todos os tamanhos e setores. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É a questão que toda a gestão deveria estar se fazendo agora. Por quê? Nesse novo cenário, se preparar deixou de ser uma opção, passou a ser uma questão de sobrevivência. Vamos entender o porquê. Para a gente conseguir entender o tamanho do impacto da reforma, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos lembrar qual é o papel da auditoria. Na essência, ela é a grande guardiã da confiança, o pilar que sustenta todo o mercado. A auditoria funciona como um selo de qualidade, sabe? É aquele exame minucioso, sistemático, que garante que os números de uma empresa são de fato reais. É o que permite que um investidor, um banco ou o próprio governo olhem para um balanço e confiem no que está ali. Sem isso, o mercado seria um terreno muito, mas muito mais arriscado. E aqui tem uma distinção que é crucial. De um lado, a gente tem a auditoria contábil. O foco dela são os investidores. Ela quer garantir que as demonstrações financeiras refletem a realidade da empresa. Do outro lado, a auditoria tributária. O foco dela é o fisco. É garantir que os impostos estão sendo pagos corretamente. Pensa assim, são duas faces da mesma moeda, e o nome dessa moeda é conformidade. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui. O ponto central é a confiabilidade. Todo o sistema financeiro, todo o mercado de capitais, tudo se baseia na confiança de que os números são verdadeiros. E é exatamente esse alicerce que a reforma tributária vem testar. E agora sim, vamos entrar no olho do furacão. A reforma tributária não é um ajuste, não é uma pequena mudança. É a substituição completa de um sistema que, convenhamos, é conhecido por ser um dos mais complexos do mundo. O coração da reforma é o tal do IVA dual. Para simplificar, imagine aquele emaranhado de impostos. PIS, COFINS, ICMS, ISS. Uma loucura, né? A ideia é pegar tudo isso e transformar em só duas grandes avenidas. A CBS, que vai ser a Avenida Federal, substituindo o PIS e COFINS, e o IBS, a Avenida de Estados e Municípios, que entra no lugar do ICMS e do ISS. O objetivo é claro, simplificar, mas construir essas novas avenidas com o trânsito andando, aí que o desafio começa. E essa construção não vai ser da noite para o dia. Dá uma olhada nesse cronograma. É uma transição que vai levar quase uma década. Começa com testes lá em 2026 e o sistema antigo só vai ser completamente aposentado em 2033. É uma jornada longa e cheia de etapas. Esse período de transição tão longo e complexo pode ser visto como uma verdadeira tempestade. E as empresas, junto com seus auditores, vão precisar de um mapa muito bem feito e de uma bússola precisa para conseguir navegar por essas águas sem correr o risco de naufragar. E não se engane, essa tempestade vai atingir todo mundo. O varejo, por exemplo, vai ter que repensar completamente a formação de preços. A indústria vai viver uma revolução na gestão dos créditos tributários. O setor de serviços nem se fala. Nenhum setor vai passar ilese por essa mudança. Bom, com grandes mudanças, vem grandes desafios. E agora, a gente vai focar nos novos riscos específicos que essa reforma coloca na mesa. Riscos que todo gestor, todo auditor precisa conhecer de có e salteado. Vamos pensar nesses riscos em 4 categorias. Primeiro, o risco de interpretação. A lei é nova, cheia de detalhes, uma vírgula no lugar errado pode custar milhões. Segundo, o risco de transição. Durante anos, as empresas vão ter que operar os dois sistemas ao mesmo tempo, o sistema velho e o novo, lado a lado. A chance de erro simplesmente dobra. Terceiro, o risco sistêmico. Os sistemas de gestão, os ERPs, não estão prontos para isso. Vão precisar de adaptações gigantescas. E por fim, o risco de compliance. É o perigo de, no meio de tanta mudança, a empresa simplesmente não conseguir cumprir todas as novas regras a tempo. Ok, então como se proteger disso tudo? A resposta é clara e direta. A primeira e mais importante linha de defesa de qualquer empresa é ter controles internos sólidos, processos bem amarrados e que são revisados o tempo todo. E o impacto disso é real, é medido. Organizações que têm controles internos bem formalizados chegam a ter 78% menos distorções contábeis. É uma redução brutal no risco de erro, justamente no momento em que o ambiente vai estar muito mais propenso a eles. E o benefício não para por aí. Um ambiente de incerteza como o da reforma pode ser uma porta aberta para irregularidades.
Mas os dados mostram que o risco de fraude cai 62% em empresas que combinam esses controles fortes com uma auditoria ativa. Prevenção, nesse caso, é o melhor remédio, sem dúvida. Então, qual é a grande lição aqui? O sucesso nessa nova era tributária não vai vir por acaso, não vai ser sorte, vai vir de preparação. Ser proativo não é mais um diferencial, é a chave de tudo. Certo? Mas por onde começar? Esse checklist aqui é o mapa da mina. Primeiro, avaliar os impactos para saber exatamente onde a reforma vai mexer no caixa. Segundo, capacitar as equipes, porque todo mundo, do fiscal ao comercial, vai precisar falar essa nova língua tributária. Terceiro, revisar os sistemas, porque a tecnologia de hoje não foi pensada para o modelo de amanhã. Quarto, mapear os processos para garantir que os fluxos de trabalho continuem eficientes. E, por fim, fortalecer a governança e os controles para se proteger de todos aqueles riscos que a gente viu. São 5 passos que não dá para pular. Mas é muito importante lembrar que nem tudo é tempestade e caos. No meio dessa complexidade toda, a reforma também abre um horizonte de oportunidades. A chance de simplificar operações, a possibilidade de ter mais créditos tributários para usar e, principalmente, a chance de modernizar processos que estavam parados no tempo. E isso nos leva à reflexão final. A reforma vai ser um risco que paralisa ou uma oportunidade de crescimento? A verdade é que não existe uma resposta pronta. O resultado final para cada empresa será definido por uma única palavra: preparação. A maneira como cada um se organizar agora é o que vai dizer se vai tropeçar no caminho ou sair muito mais forte do outro lado.